Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Esperar o pessoal começar a entrar. Boa noite, pessoal. Para quem vai ver esse vídeo depois, boa noite a todos. Nós somos o Clube Universo da Hipnose. Mas a gente não fala só de hipnose, a gente fala de várias técnicas terapêuticas. Somos alguns terapeutas que se juntaram para conversar sobre isso, e o nome do grupo chama Hipnose porque nós temos nós nos conhecemos dentro de um curso de hipnose. Então, além da hipnose, a gente trabalha com várias outras técnicas. Então, tem massoterapia, tem psicanálise, tem TRG, tem uma série de outras coisas. E estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante que interessa muita gente, que é a nossa briga com a balança. Peraí, Francisco, que eu vou te chamar agora. Nossa briga com a... Ah, e todo mundo sabe. Por que você tá, digamos, um peso acima do ideal? Ah, porque eu como muito. Fala aí, meu irmão. Opa, meu irmão, boa noite a todos aí do Clube Universo da Hipnose, um feriadão desse, né? Uma Ei, preguiça no ombro, né? O pessoal chegando de viagem, alguns com sono, que nem eu, estou aqui caindo do sono, que é isso, cansado, rapaz? Que é mas isso, rapaz? estamos aqui com as nossas mentes abertas para fazer mais uma live. Vamos dar um tempinho para o povo entrar aí, né? Vamos, o pessoal já vai entrar. Começa a jogar os aviãozinhos aí. Pessoal, vamos entrar aí, terapeutas participando, né? É isso Live a aí. preguiça do 15 de novembro para lá e vamos atrás. É isso Tudo aí. bem, Então, Anderson? tudo jóia. Eu tava aqui falando, pessoal, É. que a gente está aqui para falar sobre a nossa eterna briga com a balança, né? Eu E acho que é por isso aí, que ninguém vai participar hoje, porque para falar de briga com a balança, ninguém quer saber. e Você aí, sabe que é uma briga que não acaba mais, né? e aí Então a gente a sabe. gente, a gente sabe que a gente briga com a balança porque a gente come demais, mas a pergunta é, por que você come demais? Boa noite, Nossa, galera. mãe, uma cara de sono, hein? Tá dormindo até agora, hein? Você tirou o colchão das costas ou não? Tirei, cara. Ah, tem E que aí teve tirar, velho. uma briga com a balança bem no feriado, né? A gente eu fui almoçar na casa da minha mãe, da minha tietinha, não comi quase nada. Ixi, Passou o feriado só no garfo. Né? comida da Vamos mãe dar é um tempinho terrível. pro povo entrar aí. Né? Comer na casa da mãe é terrível. A Pô, gente não sempre tem come jeito muito. mesmo. Ah, não é que a gente come muito, é que a mãe tem a mania de dar muito, né, pra gente comer. Esse é o problema. É. A Tem gente sempre não aquele negócio. cresce para ela. Você vai na casa do povo, não, mas come mais um pouquinho, especialmente de nordestino, né? Se você for na casa do nordestino e você não repetir, é quase uma ofensa. E na casa do mineiro? Ixi, nossa senhora. Mineiro, ele põe um trem para você comer. Vou preparar um trem para você. E aí, Praticamente isso aí, né? Muita coisa que coloca. tô mandando aviãozinho com uma pá de gente aqui, vamos Eu ver. também já mandei um bocado aqui. Acho que mandei até pro Francisco. Te mandei lá Mas no. eu recebi. Ah, mas hoje com esse feriadão, meu amigo, o povo chegando de viagem não quer nem saber. É. Quer ficar dormindo. Então A tá, minha irmã falou que ia assistir. então tá, vamos ver o seguinte. Enquanto o pessoal não entra, eu tava aqui falando também do Clube da Hipnose, que a gente se conhece de novo, né? Fazendo aquela propaganda básica, a gente se conhece no grupo de hipnose. Temos o nosso Instagram, que é esse aqui, Clube Universo da Hipnose. Temos o nosso canal do YouTube, www. Não, desculpa, é só Clube Universo da Hipnose. Se você procurar lá, você vai achar. Temos o nosso site, que é o www.clubeuniversodaHipnose.com.br. Temos também a página do Facebook. Então, assim, não tem como dizer que não está tentando falar com a gente. Não tá aqui, não consegue. Só não entra quem não quer. É. Peraí que Espaço eu tô mandando Débora aqui. Costa. Espaço Débora Costa entrou. Eu não sei se o nome da pessoa que está atrás desse Instagram é Débora, mas boa noite. Espaço Débora Costa, boa noite. Vou convidar ela para participar. Chama ela. Matheus Olim. Matheus Tesolinho tá aí também? Tem Forte Matheus abraço, Olim o nome Matheusão. aqui. Maria Oi? Augusto, prof. Olá, amigo. Amigona, amiga. Oi, Mari. Seja bem-vinda. Quem quer de vocês entrar aí, levanta a mão. Vamos embora, vamos começar.
Quem tá afim de entrar, é só falar oi. Só falar Pega tamo essa junto. do espaço aí, vamos ver. Chama ela Oi? do espaço aí. Eu Quem? quero entrar aqui com vocês, a gente já convida, gente. Essa do espaço, quem é? Não sei, Deixa eu ver. vou chamar essa Maria aqui. Vamos lá, chama a Maria. Não conheço. Gratidão, Não, amigo. pode entrar. Maria Entra! recusou. Maria não quer. Vou chamar, cadê Não isso? quer mais que coisa, rapaz. Os Espaço Débora profissionais. Costa. Manda aí. Vamos chamar a Débora Costa. Vamos ver se ela aceita. Tem que ter coragem, gente. Não é porque vocês não conhecem a gente que não pode entrar. Segunda-feira nós damos essa liberdade a todos. A gente conhece agora. Não conhece, Não tenha dúvida. E nós vamos falar de um assunto muito legal. Por que que eu brigo com a balança? Uma relação de ódio e amor. Amor e né? ódio. Tanto faz. Escolhe aí se você ama primeiro ou odeia depois. Tanto faz. Né? Olha, E Ana. assim, Boa noite, Ana. quem entrou aí? A Ana entrou, ótimo. Tô na rua, gente. A Maria tá na rua. Cadê o outro espaço lá? O espaço, O falou espaço o eu quê? chamei e não tá entrando. Chama esse tesourinho aí, que esse garoto aí é esperto. Esse menino tesourinho aí já não tá mais na live, não. Quando falou que ia nem chamar, não ele tá correu. na live. Saiu. Então tudo bem. Só tem a Ana e o Estou no espaço e a shopping Maria. com música. Thaís Quem está Gomes Aleixo, boa noite. É essa que Ô, pronto. Thaís, entra aí conosco. Quero ver. Participa. Vlad, fotógrafo. Vamos chamar a Thaís Leixo aí, que ela nunca participou de uma live aberta, então ela vai participar agora. Entra aí, tá aí. Tá chamado. Olha a intimidade. Entra aí, Tatá. O espaço falou que vai aceitar com prazer em outra oportunidade. Você mandou convite até pra mim, pra live. Aqui, Quem é essa aqui, o ó? dedo Convida nervoso. essa daqui, ó. Cafuti entrou. Cafufi. Cafuti. Quem é? Carol? Acho que é ela. Ana Entrou, Carolina convida Ferreira. ela para participar. Então participa, chama aí participar. Vamos ver se ela vai participar. Vamos ver se ela tem coragem. Pessoal, é o seguinte, ó, nós toda segunda-feira fazemos essa mesa redonda e convidamos os terapeutas que vão entrando a participar da roda de conversa. Não só Hoje, terapeuta, né? Qualquer um. todo mundo, quem tiver disposto a entrar, entra na conversa. Então, hoje nós vamos falar dessa relação de amor e ódio com a balança e o que isso também ocasiona na vida da pessoa, né? Esse efeito sanfona que a gente fala, engorda, emagrece, mas atrás disso tudo há certos sentimentos que colaboram, né, com esse tipo de atitude, né? E a pessoa que engorda, ela tem duas coisas que a gente conhece bem. Uma é a relação que ela se sente culpada por ser gorda, porque não consegue emagrecer nesse regime, né? Deixa eu ver quem é. A Umbanda de Voz entrou. Entra aí. Chama essa moça aí da Umbanda de Voz. Pode chamar. Vamos lá. Hã? Manda. Opa, convida ela, porque é até bom. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Ô, Regiane, entra aí. Vamos lá, aceita. Já chamei. Vamos ver se ela aceita para entrar na conversa. Ninguém é gordo porque quer, né? A gente sabe disso, tanto que eu vou falar um pouco da minha experiência até os 15 anos de idade. Eu era chamado rolha de poço, né? E um monte de conversas. Eu servia como referência, né? Todo mundo olhava, sabe aquele gordo lá na esquina? Vira a esquina ali do lado direito, é aquele lugar. A gente brinca assim, mas a gordofobia existe, né? Claro. Né? A gente sabe disso. Mas as pessoas não são gordas porque elas querem, né? Opa, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao Clube Universo da Hipnose. Você está sendo convidada a participar da rodada de conversa, tá bom? Não se assuste se um de nós, de repente, sair e entrar outro, tá? Quem? A Regiane é minha psicanalista, tá? É minha psicanalista. Que legal. Tá cortando, bom, não consigo ouvir. O Neto conhece. Oi? Então vamos começar a nossa conversa a respeito disso. Eu estava explicando que as pessoas não são gordas porque querem. E atrás desse comportamento há uma série de coisas que acontecem com a pessoa. A gente sabe, por exemplo, o processo de ansiedade, né? A pessoa se torna ansiosa e ela tira o quê? Essa ansiedade em cima da alimentação. Isso faz com que realmente a pessoa venha engordar. Mas a pessoa que é gorda, ela se sente culpada de ser assim, porque ela não consegue controlar essa ansiedade
e vive em cima da comida. Isso vai fazendo com que ela se torne envergonhada do próprio físico, às vezes se isola dentro de casa, não quer sair, e atrás disso tudo tem uma consequência muito grave, isolamento, às vezes dentro do relacionamento se sente envergonhada perante os filhos, ou o próprio marido, acaba que o relacionamento íntimo entre o casal acaba também, né? Termina devido a isso. Ixi, ela caiu. Então, caiu? Então chama a Raquel aí, terapeuta, pronto. Aí, ó. Raquel, pode entrar. Então, tudo isso tem uma sequência, né? E vem desde a infância. Então, para saber a causa disso, a gente tem que entender e compreender o porquê leva a pessoa a esse processo. E a gente sabe que a pessoa gorda, a probabilidade do infarto, a probabilidade de um derrame, a probabilidade de se tornar um diabético é muito grande. Né? Espera aí um pouquinho. Ô Eduardo, fala baixo. Tá desculpado. Então é tudo isso, né? E faz com que a pessoa se afaste, às vezes, da sociedade, do convívio de outras pessoas e tudo mais. Eu conheço casos de pessoas que se tornaram gordas e se isolaram definitivamente, né? Não namoravam mais, não saíam, não tinham o prazer de estar vivendo a vida lá Raquel fora. correu. Raquel correu também. O pessoal corre. Aí, ó, ela voltou. Ó, meu áudio está cortando. Volta de novo e põe o fone de ouvido que o áudio não corta. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vi casos de pessoas que não saíam de casa porque não conseguiam passar na roleta do ônibus, não conseguiam nada. Então, elas se envergonhavam. E, através da vergonha, o que elas faziam? Elas descontavam essa ansiedade toda em cima de fator alimentar. Mas isso, lógico. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que, na verdade, esse tipo de coisa acontece porque as pessoas seguem um padrão que é irreal, né? É lógico, a sociedade exige o cara magrinho, bonitão, e não é assim. Lógico, se você pôr na ponta do lápis, o fator genético para alguns é esse, mas a maioria da população brasileira, por exemplo, acho que é 19% hoje que está beirando, a maioria é tudo gordo. E está aumentando. Com essa pandemia, isso foi um passo a mais para isso. Então, essa questão de você achar que todo regime começa na segunda-feira também é impressionante. Na segunda-feira eu vou começar meu regime. Eu, quando era garoto, eu não falava muito essa conversa. Segunda-feira eu ia começar a parar de comer e tentar emagrecer, mas eu era bem gordinho mesmo, viu? Não era coisa de... Aí a pergunta que vem é, por mais que você tivesse força de vontade, você falasse que você queria fazer, por que você não parava? Qual é o grande detalhe, qual é a grande coisa aí que faz a gente não conseguir parar de comer? É você descobrir qual é o sentimento que está por trás disso tudo. Né? É o primeiro passo, você descobrir o que está te ocasionando essa fuga para a parte alimentícia. É comer exagerado. Vamos dar um espaço para a Regiane aqui. Regiane, você quer falar? Vai lá, Regiane, fala aí. Regiane, pode falar, Regiane. A questão da compulsão alimentar, da onde que normalmente... Porque as pessoas... Ela está travando, a conexão dela não está boa. Oi, Regiane, pode falar. Pedro, tem foninho? Mas eu acho que você tem foninho? Está cortando. O problema é a conexão dela, que deve estar fraca. Não está conseguindo. Ó, a gente estava falando... Eu consigo ouvir, mais corta. Tá. Nós estávamos falando qual é o tipo de ansiedade que existe atrás dessa compulsão alimentar. Na verdade, não existe um tipo único de ansiedade para compulsão. De acordo com o que a gente estuda na psicanálise, o indivíduo ele busca o alimento como um meio de repor algo que lhe faz falta, né? Então, muitas vezes a compulsão alimentar inicia-se na infância. Por quê? O indivíduo sente, por exemplo, não tem afeto materno ou não tem a atenção dos pais,
ou ele é reprimido, não pode se expressar. Desse modo, o que ele faz? Ele busca na comida o alívio para aquela necessidade que ele tem. Porque a comida se torna uma amiga, né? Se torna um conforto. E aí, sim, são esses casos que a gente vê depois que se tornam obesos e dependentes da comida. A ansiedade em si, causada por diversos fatores, ela pode gerar vários comportamentos, sendo que um deles é direcionar a estar sempre procurando um alimento, estar sempre procurando alguma coisa na geladeira. Por quê? Porque enquanto você estiver mastigando, estiver ali naquele processo, você parece que está substituindo também algo. Então, sempre a comida vai ser a busca pela satisfação de algo que você não tem. E quando a pessoa ela parte do princípio da culpa, né? Ela sente-se culpada, mas não toma uma decisão. Depois de comer, ela se sente culpada, por exemplo, de não conseguir fazer um regime, de não conseguir parar com a compulsão alimentar, mas aí é que está, ela se sente culpada, mas não para, né? É engraçado essa situação, porque é uma relação de ódio e amor com a alimentação. sim, porque na verdade a maioria das pessoas não sabe por que elas têm a compulsão alimentar. Elas jogam isso do tipo, é porque eu sou ansiosa e pronto. Quando na verdade a origem do problema, né, está lá na infância, está em alguma perda, em algo que ela não teve, em algum trauma que foi gerado, e ela busca satisfação na alimentação. Então, se ela fizer a terapia, se ela for em busca da raiz do seu problema, ela consegue entender, né, por que ela tem esse comportamento e o que fazer para evitar esse tipo de comportamento. Porque a culpa, na verdade, é só o resultado de algo. Porque, por exemplo, eu sempre fui muito magra. Hoje eu tenho 20 quilos acima do meu peso normal. Eu como, aí eu falo, putz, não vou emagrecer nunca, mas eu não fico me culpando. Por quê? Porque eu não tenho uma compulsão, né? Não é algo que eu faço para substituição, é como porque eu gosto, é diferente. E você vai perceber que no obeso, quando eles fazem, por exemplo, a cirurgia bariátrica, a culpa por comer vai diminuir, mas ele vai ter que substituir isso. Aí eles substituem pelo líquido. Então você percebe que grande parte das pessoas que fazem cirurgia bariátrica se tornam alcoólatras. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Eu ia fazer esse comentário já. Ele parte para o álcool no fundo da cirurgia. Né? Porque passa fácil, né? Para poder preencher esse vazio interior, essa coisa que está faltando, que ele não sabe o que é. Outra coisa. Né? Se ele está acostumado a usar a boca para comer, ele vai usar a boca para preencher. Essa outra não pode comer, vamos beber. E uma coisa que eu percebo. A cirurgia é só paliativo, né, Regiane? É só uma forma de você parar de engordar. Só que ela vai preencher esse vazio em alguma outra coisa. Normal. Ou bebida, ou começar a usar drogas para poder substituir o tempo todo tudo isso. Eu conheço pessoas que assim fizeram a cirurgia bariátrica e quando eram gordinhas, elas eram assim, transmitiam muita alegria, felicidade de viver, que é uma coisa incrível, né? Eles conseguem transmitir isso. E depois que fez a cirurgia bariátrica, perdeu essa coisa de afinidade de alegria, de felicidade. Ficou uma coisa estranha. Mas o que eu acho engraçado é que a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica volta a engordar, viu? Eu tenho exemplos. Tem muita gente. Opa! Hoje mesmo eu vi uma pessoa da família e ela está bem redondinha, né? Tinha perdido tudo e está voltando a pegar tudo de novo.
tem O que problema tomar não é Por quê? perder, o problema é como acha. Né? Esse é o problema. Né? Porque, na verdade, tudo isso é um sintoma, né? Então, se eu não trato a causa, o sintoma ele vai voltar. Eu preciso suprir, eu preciso descobrir o motivo da minha insatisfação ou da minha angústia, tratar esse motivo para que eu não volte a cometer os mesmos atos, que seria, por exemplo, comer por compulsão ou beber por compulsão. Claro que a gente também não pode deixar de falar que a questão da pessoa amar a alimentação também contribui para isso. Que se a pessoa tivesse uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais saudável, seria mais difícil a pessoa engordar assim. Mas a pessoa come muito mal, come muita fritura, come muita coisa que não deve, então come muito doce. Então, essa é outra. A gente não pode deixar de falar isso, né? Que isso também contribui muito para essa questão da engorda. Mas tudo isso está ligado ao quê? Esses tipos de alimentos são alimentos que, quando entram em contato com o seu organismo, eles vão causar uma sensação de prazer no cérebro, né? Então, por exemplo, por que a pessoa vai lá e busca o chocolate? Porque o chocolate vai liberar substâncias que causam prazer, que causam satisfação. Se ela está insatisfeita, sentindo um vazio, ela não sabe o porquê, ela está angustiada, ela não vai comer um maço de brócolis. Porque não vai causar nada a nível psíquico nela. Né? Ela vai comer uma bacia de batata frita. É engraçado que eu sou diabético, né? E eu vejo assim, minha diabetes nasceu, porque aqui meu pai não é, minha mãe não é, ninguém da minha família é. Sou o único com diabetes. Né? Mas eu acho que tudo isso tem a ver naquele período onde eu era muito gordo quando criança. Né? Com 15 anos, se eu botar uma foto aqui, ele vai falar, não acredito, né? Tá aí meus irmãos, inclusive, participando, eles podem mandar mensagem e falar de como eu era gordo, em que sentido e como eu comia, viu? Eu era um cara que, enquanto eu não visse o fim da comida, eu não sossegava. E aquilo me dava um prazer, uma satisfação, né? Um preenchimento, né? Se fala assim, me preencheu, que satisfação. Mas depois disso tudo, vem a fase do remorso, né? Mas por que eu comi tanto? Para que eu comi tanto? Para que eu exagerei e tudo mais? O que é preciso entender é que, assim, por mais que você faça uma cirurgia, mas se você continuar com a cabeça e mentalidade de gordo, não vai adiantar nada. Né? Se a sua mentalidade estiver colocada naquilo, eu emagreci, estou bem, mas eu continuo gordo mentalmente, não vai resolver. Agora, o que acontece é assim, tudo está ligado a alguma coisa de perda. Eu tenho um paciente que ele é muito gordo, por quê? Por perder justamente a mãe no período que ele mais precisava. Então, ele hoje reconhece que ele, naquele período, necessitou da comida como uma fuga. E ele encontrou na comida o quê? Um conforto, uma maneira de substituir a perda da mãe. Então, hoje ele sabe que ele está vivendo uma saúde precária devido a tudo isso. Ele está tentando se recuperar. Mas é o que ele fala, hoje para mim é muito difícil. Eu não consigo me desvincular da comida, porque a comida ela me dá prazer. Né? E ela me preenche de prazer. Então, quando eu estou com esse prazer, ele falou assim, é a mesma coisa que o cara ser viciado em algum produto químico. A comida é a mesma coisa para a gente. Então, é um vício. Para você largar é complicado. Ele já fez vários regimes, várias coisas. Ele emagrecia, em compensação, ganhava o dobro. Então, ele falava assim, não existe o milagre. O milagre é eu tentar mudar minha maneira de pensar, minha maneira de agir, para poder parar com isso, porque ele sabe que ele vai morrer por causa disso. Ele tem noção. Engraçado que o gordo tem noção dessa situação dele e sabe que ele pode vir falecer por causa dessa situação de exagerar na alimentação. Mas é uma coisa maior do que ele. Não, é maior. E é complicado de lidar porque você vai ver certas questões, é que nem ela falou, a maioria delas estão ligadas ao fator da infância mesmo. Pois né? Tem alguma coisa. Então, eu consigo ver, por exemplo, a questão quando a gente estudou muito a hipnose, fala das questões das crenças limitantes, né? Então, se a pessoa coloca na cabeça, poxa, eu não consigo emagrecer, e a partir do momento que a pessoa acredita que esse tipo de coisa seja verdade, o nosso inconsciente trabalha nesse sentido. Então a pessoa não vai conseguir emagrecer. É que nem você pegar uma criança, a criança toma, prova esse brócolis, esse verdinho, esse laranjinha.
sei lá, aí a criança já vai olhar para aquele negócio com a cara feia, assim, aí prova aquele negócio, vai gostar? Não vai, porque ela já colocou na cabeça que o negócio vai ser ruim. A mesma coisa acontece com um adulto. Às vezes até por coisas que você, como a Regiane falou, coisas que você passou no passado, você colocou na cabeça que você não consegue emagrecer. E se você não consegue, você acha que não consegue, você não consegue mesmo. Isso é um fator. Eu vou falar no caso da hipnose, por exemplo. Você colocar um balão bariátrico na pessoa, é assim, no primeiro momento pode ser que até consiga, no segundo até consiga, mas no momento que você abandonar e parar de fazer, não vai adiantar, gente. Não adianta. Não adianta. Não vai adiantar. Por mais que falem que dá o regime, vai fazer regime, não adianta. Por quê? Porque você não está tratando a causa da coisa. Exato. Você está maquiando. Está pulando a melhor fase, que era conseguir tratar a causa, não. O que você está fazendo é tentar mascarar um pouco, dar um subsídio à pessoa para que ela possa respirar. Mas dali para frente, não vai resolver. Não vai. Sinto em falar isso, é uma opinião minha, mas eu já vi muitos casos de hipnose bariátrica, hipnose disso, hipnose daquilo, volta tudo. Não, claro, não adianta. Se você não achar o problema, não achar a causa e não resolver a causa, você não vai conseguir resolver o problema Se o problema... eu como por ansiedade, então você tem que achar a causa dessa ansiedade, que a ansiedade é um mecanismo natural do ser humano ter ansiedade. Você está em uma situação de perigo, você tem ansiedade, mas é para ser uma coisa passageira. O negócio vem, o negócio foi. Se você tem crise de ansiedade recorrente, se você tem sempre ansiedade de nível alto, por que isso? E aí você come para acalmar a sua ansiedade e você tem que achar a causa dessa ansiedade. Então não adianta. Eu posso trazer duas situações aqui. A primeira é a seguinte: a gente precisa também ver que muitas vezes a criança quer a atenção dos pais, né? Então, hoje em dia elas não ficam muito em casa com as mães porque o sistema familiar mudou bastante. Mas vamos supor daquelas mães, vamos falar aqui que a gente está dizendo de obesos ou de pessoas acima do peso da nossa idade em diante. Então, são mães que ficavam em casa. O que as mães faziam muito antigamente, né? A criança vem, mãe, atrás da mãe para querer brincar, para querer atenção, para querer fazer as coisas. A mãe pega e fala assim, menino, vai ali, pega um salgadinho e vai comer. Menino, pega uma bala ali, senta ali para ver TV e comer. Então a mãe substituía inconscientemente na criança a falta dela, porque ela estava lavando, passando, cozinhando, com comida. Então a criança entendeu que quando ela tiver falta de algo, ela busca comida que está tudo certo, vai resolver. Esse é um fator. O segundo fator é que isso virou um sintoma, né? E o sintoma, ele anda. Então o que acontece? Se a gente, através da hipnose, eu não conheço muito bem, não sou profunda nesse assunto, né? Mas instalou o balão e tolheu a compulsão do sujeito de ficar comendo. Ele buscava antes alívio da sua angústia através dessa compulsão. Agora ele não tem mais. Ele vai apresentar o sintoma para o outro lado. Né? Ele vai ter que achar, e ele acha, algum outro tipo de comportamento que substitui aquele da compulsão alimentar. Né? Então aí a gente, por exemplo, sempre que alguém fala assim, eu preciso tirar esse costume de fulano e de ciclano, eu sempre digo, a gente tem que pensar que aquele indivíduo está num oceano, agarradinho numa tabuinha, né, que é o costume dele, que é o vício dele, ele está ali naquela tábua. Se eu tiro aquilo ali, que é o único apoio que ele tem, eu garanto que ele não vai se afogar e vai conseguir nadar? Até ele achar um outro apoio? Em geral, não. Travou de novo. PEG não pode tirar ainda. Vai falar. Não, é o que ela estava falando, que eu acho interessante, que tem aquela cena, é muito marcante na minha mente, umas cenas assim, tem um bebezinho lá sentado naquela cadeira de alimentação, o bebê, aquele cadeirão, né? O bebê tá lá comendo, aí o pai quer dar a comida para ele, e ele não quer, e daqui a pouco acontece alguma coisa e ele começa a chorar. E aproveita que abriu a boca, o pai vai lá e mete uma colher de comida na boca dele. Ou seja, tá falando, come de qualquer jeito. Aí uma hora a criança fala, claro, inconscientemente, né? Então tá, você quer que eu coma? Então tá bom, eu vou comer.
E aí começa a comer. Aí daqui a pouco tá o pai querendo fazer a criança fazer regime, porque a criança está muito boa. Porque é mais ou menos, bate mais ou menos com o que a Regiane está falando. E tem uma coisa, a pessoa que faz regime, ela faz a vida toda, viu? Não tem como. Porque assim, é que nem o alcoólatra. O alcoólatra é uma doença. Ele é viciado no álcool, né? E o que acontece com o alcoólatra? Ele tem que... É o dia dele, né? Ele não pode beber, ele sabe disso, é uma luta violenta que ele trava com ele mesmo, e às vezes levam 20 anos sem pôr uma gotinha de álcool na boca, mas quando ele põe um pouquinho, ou seja, daqui a 20 anos, meio copinho, pronto. Tudo aquilo que ele fez se perdeu. A mesma coisa com a questão do regime da pessoa gorda. A pessoa gorda, ela nunca vai se ver magra na frente do espelho. Parece incrível. A pessoa pode estar um palito, ela está sempre se enxergando como ela está gorda, como ela está feia, como ela... Então, o que isso ocasiona? Esse tipo de pensamento e gordura. Afasta ela da sociedade, afasta ela da família, que ela começa a se afastar, né? As relações sexuais com o parceiro diminuem muito por vergonha do corpo e uma série de questões, tá? E aí começa a ver a coisa mórbida da coisa, né? Eu sentado no sofá, só engordando, chegando a 250 quilos, 260, e aí vem diabetes, pressão alta, vem tudo que ela tem direito. E aí o que eu considero é assim, você, infelizmente, está se matando aos poucos com conta-gota, compreende? E é essa consciência que tem que haver. É difícil? Lógico que é difícil. Você não vai falar para uma criança que pirulito não é bom. Isso não existe. Pirulito é bom. Está compreendendo? Comer é bom? É bom. Mas comer com consciência, comer com parcimônia, essa é que é a questão. Né? Eu posso ver o maior churrasco ali na frente, mas eu tenho certeza que se eu comer aquilo, tenho problemas mais sérios, eu tenho que me controlar e tenho que me afastar. Eu conheço pessoas que fazem regime assim, elas comem e quando elas acabarem de comer, elas saem logo da mesa, que é para não ver as outras pessoas comendo outras coisas, porque senão ela vai comer aquelas coisas. Está compreendendo? Então, é uma questão, é uma luta interna. Agora, o que ocasionou esse problema? São várias coisas, a gente não pode dizer que é um só, são vários, né? Falta de atenção, falta de amor, falta de carinho, agressividade em excesso faz com que a pessoa se encontre. Às vezes, um abuso sexual leva a pessoa a isso, tá? Principalmente abuso sexual, que mais a pessoa vai para a comida. Por quê? Porque dentro dela ainda, mesmo ela na fase adulta, na consciência dela, a ameaça daquele que fez isso com ela ainda está consciente dela. E ela ainda crê, olha que coisa, se eu estiver errado, vocês me corrijam, vocês que são psicanalistas. O que me dá a impressão é assim, parece que o cara está vivendo aquele momento todos os dias. Ele vive aquela cena, se você não resolver, e aquela ameaça, olha, se você falar alguma coisa, eu vou matar fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aquilo está sempre na cabeça do cara rodando. Então ele cria aquele pacto do silêncio, né, que eu chamo silêncio dos inocentes, cria dentro dele esse silêncio, e ele quer extravasar aquilo em outra coisa. Então ele corre para a comida, corre para as drogas e assim sucessivamente. Então é assim. Existem muitos casos de abuso onde não existe ameaça, né? Tem. Mas a gente tem que levar em consideração que a criança, mesmo depois de adulto, né, aquela criança abusada, ela sempre vai achar que isso aconteceu por culpa dela. Ela fez algo. Por quê? Porque quem abusa é sempre um adulto de confiança. É alguém que ela confia que ela deveria ser cuidado por essa pessoa, né? Mesmo que seja um tio, enfim. Então ela acredita que ela fez algo. É por isso que no futuro ela alimenta essa... nem sempre é medo da ameaça, muitas vezes é a culpa pelo acontecido. Até ela se conscientizar de que ela não tem culpa sobre isso, né? A criança geralmente se culpa por tudo, né? Se você vê, por exemplo, pais que se separam, as brigas que acontecem dentro de casa, esse tipo de coisa, a criança tem essa característica de assumir a culpa de todas essas coisas ruins que acontecem, especialmente em casos de abuso. Né? Agora, eu vou sair um pouquinho para a Carolina entrar, convida ela. Cadê? Não, deixa eu ver se ela vai entrar primeiro. Vai entrar? Tá.
Então, é, Olha, a Carolina não está na live. então tocamos para frente. Então, Pera aí. o Honório saiu? Por que o Honório saiu? Então, continuando com a sua ideia, vamos lá. Opa! Não, o que eu queria trazer também é a questão aquela questão da leitura corporal. O que você caiu? Aí, cara, tá mexendo no celular aqui, derrubei sem querer. Então, aquela questão dos terapeutas corporais, que, por exemplo, quem vem da psicanálise, tem aquele pessoal da bioenergética, que é uma teoria que veio dessa área, né? Que fala muito da questão do perfil oral das pessoas. E que a grande maioria da população brasileira tem esse perfil oral, que é um perfil que tem muita troca do mundo pela boca. E tem essa questão do perfil ser arredondado e a pessoa gosta de comer bem dentro do que a gente tem falado, para suprir a necessidade, porque a pessoa não gosta de estar sozinha, a pessoa se sente abandonada, a pessoa se sente não amada. Então, essa questão traz essa compulsão pela comida. Então, a pessoa, a questão do perfil corporal, ela se desenvolve dessa maneira porque a pessoa quer, de certa forma, chamar a atenção. Ela quer realmente ter um corpo grande para que as pessoas queiram apertar, queiram abraçar, porque é uma pessoa muito emotiva que precisa de muito carinho, muita companhia. Então tem essa questão que cabe muito com o que você estava falando, a questão a pessoa abandonada, né? Que a pessoa sente falta da mãe, o pai, por exemplo, faleceu, a mãe faleceu, e aí agora ela se sente sozinha pela falta da presença daquela pessoa. Então isso também tem muito a ver com isso também. E não tem uma coisa para o cara mais... Para ele, a alimentação está engraçado isso. Para ele, quanto mais ele come, melhor ele se sente, mais amparado ele fica, e assim vai indo. O duro é quando a ficha cai, né? Que aí ele sabe que para voltar ao que ele era é muito mais complicado, muito mais, o caminho é muito mais sacrificado. Então, é muito. Isso não quer dizer que a pessoa consiga sair dessa situação. Né? A pessoa realmente sai dessa situação, é só ela querer, né? Pessoal, ó, o espaço Débora Costa está aí? Não. Está nos assistindo? Não, acabei de chamar Não? essa chassis. Tem um amigo meu aí que acho que... E a Daniela Ferreira, 80? Quem é a Daniela? Eu acabei de chamar essa Vamos, chassis Daniela. aqui. Vamos ver se alguém aceita. Vamos lá. Fala. O primeiro que entrou aí, o Ilídio, ele emagreceu mais de 30 quilos. O Elídio já saiu daqui. Chama ele. Ele não tá na live. Chama ele. Não tá na live. E a Daniela Ferreira aí que entrou? Quem Daniele é a Daniela? Ferreira. Vou chamar a Daniela daqui. Vamos chamar a Daniele Ferreira para participar. Eu tinha chamado a chassis, mas... Pessoal, a maioria desses problemas de engordar, ou você se tornou gordo, está tudo relacionado com a sua infância. A maioria dos casos, sim, outros não. Mas está tudo relacionado da forma que você vive, da forma que você viveu e da forma como você pensa hoje, né? Então, a gente tem que... Boa noite, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, Dani. Então, tá bom. Tudo bem, Dani? Então, o que a gente quer dizer com isso? Tá melhor que o celular não tá bom. Oi? Não entendi. O celular dele não tá bom. O celular não tá bom. Não, tá ótimo. Tá dando para ouvir você muito bem. Você conhece alguém com problema desse, sim? Gordo, sofrimento, que tenta emagrecer toda hora e não consegue? Conheço. Conhece? E essa pessoa sofre com isso, né? Sofre. E todo mundo sofre, né? Eu acredito que o sofrimento não é só da pessoa que passa pelo constrangimento. É toda uma coletividade, né? Se for... se isso traz para a família, é um problema familiar. Se torna um problema familiar. Se for lá no trabalho, se torna um problema da instituição, né? Então... porque tudo isso está relacionado a isso. Não é só a pessoa que sofre. Seria a família inteira acaba sofrendo com isso. Né? Porque, lógico, a pessoa engorda, você tem que automaticamente, ela vai ter certos problemas que você vai ter que cuidar da parte da saúde dela. Né? Você tem algum caso em família assim? Tenho. Tem? Tenho.
E vocês sofrem muito por isso? Sofro um pouco, né? Porque eu tenho um sobrinho com autismo e ele tem também, assim, ele tem, dentro do autismo, ele tem essa facilidade de ganhar peso, né? Então, ele vem trazendo, ele traz com ele muitas consequências do autismo, que foi uma da consequência foi esse aumento de peso, assim, repentino. Então, ele sofre muito na escola, ele que chega contando e a gente vai lá, conversa, mas, assim, a gente vê que às vezes acontece até dentro de casa, né? O próprio bullying não tem como ser só lá fora. O bullying da pessoa que tem esse problema de obesidade acontece dentro de casa mesmo, viu? Às vezes, gordinho, tá comendo demais, vai numa festa. Eu falo porque eu passei por isso, né? É Por que verdade. você está comendo aí escondido da gente? Então, né? Meu, só você quer comer na festa, entendeu? Então essas coisas e isso às vezes é falado na frente de pessoas que você nem conhece. Você fica envergonhado dessa situação e acaba, lógico, comendo mais, porque você tem que ter um cano de escape. Qual é o teu cano de escape? É a bendita da comida. Então você devora ela com a maior facilidade, né? Eu não sou exemplo para ninguém, porque eu chegava ao exagero de misturar feijão, aveia, farinha, açúcar, macarrão, tudo numa coisa só e comer, né? Então, por aí você vê a que nível vai. Eu era um cara que chegava meu pai fazia um churrasco, eu acho que eu comia bem mais de 1,5 kg de carne, sozinho, Então, mas né? hoje você é um terapeuta, você já tem experiência de vida e tal, não sei o Ah, quê. sim, Como é que lógico, hoje você, já. como é que você se definiria naquela época? Você achava que você estava sozinho? Você achava que você... Não, não, eu me considerava, vou abrir o jogo aqui, eu me considerava um caso à parte, quer dizer, eu tinha a impressão que a minha família não gostava de mim, entendeu? Ah, Então, era uma coisa, normal, uma coisa que eu achava, e na realidade não era nada daquilo, né? Eu criei lógico. aquela situação por ser uma criança e cresci até os 15 anos imaginando que talvez meus irmãos eram mais amados do que eu, mais queridos do que eu, e assim foi indo. Até que chegar num ponto que eu comecei a exagerar, comer, 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 e caí na minha, percebi que não era nada daquilo, que eu deveria justamente me controlar. Então eu passei a praticar esporte na época, passei a fazer sérios exercícios, até que eu cheguei no ponto de emagrecimento, né? É. E foi daí para cá, e até hoje, me mantenho na linha, né, do que é o normal. Nunca procurei ter um físico, um corpinho padrão da sociedade, porque isso não existe, né? A gente sabe que quem nasce com uma certa tendência a ser magro vai ser magro até o fim da vida. O fortinho vai ser fortinho. Você não pode ultrapassar essas barreiras, né? Então, quando você começa a se encher muito de comida, há um problema muito sério chamado dilatação do estômago. Isso é que é o problema. O estômago vai dilatando e você vai se enchendo, enchendo, enchendo. E para encher um estômago dilatado é complicado. Depende do tamanho que ele chega, você vai comer bastante. Está É. compreendendo? E aí vem o problema de gastro, a hérnia de hiato, que se torna flácida, o anel hiato entre o estômago e o esôfago é flácido. E aí começa a vir toda essa acidez e refluxo para cima. É um perigo você dormir numa cama reta, tem que dormir com uma cama inclinada. Aí vem o problema da diabetes, problema de intoxicação alimentar, que também acontece muito, né? Começa a vir para fora o excesso que está dentro quer ir embora, ele não quer ficar, então ele vem para fora. Então você sofre todas essas consequências disso. Fora a consequência de você estar o tempo todo se maltratando, assim mesmo, por todos esses fatos. Tá Isso. entendendo? Eu queria dar uma boa noite Isso que aqui é o para. problema. Desculpa, eu queria dar uma boa noite aqui para Jane, para Davi, para Deusa, Marrê. Ó, o Silas também está aqui. Boa noite O a Silas todos, está aí, viu? Silas está aqui. vê se o Silas quer entrar um pouquinho, a gente sai e ele entra, não tem problema. O Entendeu? que a E Daniela a falou gente aqui, vai indo. É. só colocar algo aqui. A Daniela estava falando do sobrinho dela com autismo, né? Eu também, a grande maioria aqui sabe que o meu filho de 5 anos, ele é autista. Então, o autista, ele normalmente ele tem, grande parte deles, ele tem o transtorno do espectro autismo com hiperatividade. Então, eles são bem agitados,
eles têm bastante ansiedade, e essa ansiedade, essa agitação, muitos desenvolvem a compulsão alimentar. Então, eles suprem, né? O momento dele ficar quieto é comendo. Então, assim, o que eu aconselho nesses casos aí, especialmente para o autista, né? A psicanálise também ajuda, tal, mas uma terapia cognitiva comportamental para a criança passar, uma terapia ABA, que vai ajudar bastante também, para ela conseguir lidar com algumas situações na vida. Porque muitas vezes a gente quer resolver o problema, e a gente até faz a nossa forcinha, mas às vezes a gente não tem esse conhecimento, né, que tem os terapeutas. Então é bom procurar ajuda, porque a criança cresce, ela já tem a dificuldade que vai ter um preconceito por causa do autismo, e isso é fato. Isso, por mais que a gente falasse não tem preconceito, eu sei que eu vivo isso na pele. E ainda vai ter o preconceito por causa dele comer bastante, ele se tornar gordinho. Então, isso lá no futuro, essa criança vai ter sérios problemas e vai precisar de ajuda. Então, é bom já ver isso aqui logo quando é pequeno mesmo, ajudar ele para que lá no futuro ele consiga passar isso de uma maneira mais leve, né? É claro. E tem uma coisa que as pessoas falam muito, os antigos, né? É gordinho, olha que saúde, olha que esse menino desperta saúde por ser gordinho, esse menino, nossa, quando a gente olha ele é saúde, de tão fofinho que é. Não tem nada a ver. Mas outra tem coisa coisa também mais gostosa de ser apertado, de ser pegado que um menino gordinho? Não, lógico que não. Né? A criança fofinha, um adulto fofinho, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer apertar, né? Mas é preciso que você entenda também o seguinte, olha, não julgue essa pessoa, porque você não sabe o que está atrás disso tudo, está compreendendo? O que ocasionou tudo isso? Mas é assim, e a gente tem que entender que a pessoa que é fofinha, ela desperta uma amorosidade em cima de outras. Quer dizer, é a mesma coisa que você vê um ursinho na vitrine, está compreendendo? Quando você olha um ursinho, você quer pegar, quer dar um aperto, quer fazer risinho, gracinha. Mas então entender é que assim, quando você se acaba em cima de um prato e você percebe a angústia que isso dá para a pessoa. Ela está comendo, mas ao mesmo tempo ela está preocupada se alguém está reparando, olhando. Ela tem o prazer de comer, mas também tem a preocupação de ser observada, viu? Isso é fato. Quem é essa Ana Xavier aqui? Ana Xavier não está mais na live, não, já saiu. O que é? No peito engorda mais do que as que são alimentadas na mamadeira. Isso é fato, né? O leite materno ele contém uma quantidade de vitaminas enormes e justamente para a criança. Só que também tem que entender o seguinte, o único animal que continua amamentando-se até a morte é o homem. Toma leite, né? Toma leite até toma leite depois da amamentação é o homem. E você, Ana Maria, não sabe, mas há pessoas que se alimentam até hoje de leite materno, compram leite materno para tomar. Está compreendendo? Tem um gato também, né? Se der leite, o gato gosta. Isso é uma terapia. Então, o que acontece? Esses caras ficam atrás de leite materno pela internet, pelos lugares, e eles compram e consomem esse leite porque eles acham que esse leite tem substâncias que traz a energia necessária para repor. Só que assim, existe um período de amamentação no homem, ele não tem essa necessidade. Não, que nem aquele povo que fala sobre... Tem um negócio que eu fiquei impressionado. E o leite é uma reportagem. Eu vejo teve que sair rapidamente. Que é isso? Tá. Pode ir, Neto. A Regiane mandou um WhatsApp aqui para mim pedindo perdão que ela estava na live e ela teve que sair rapidamente, que ela teve uma situação particular dela. Tá, não tem problema não tem problema. Tá, tudo bem. E quem está nos assistindo aí? Vamos ver, entra outro terapeuta aí, outra pessoa. Vamos chamar aqui a Mari. Não, só tem a Ana. É Ana? Então, vamos falando aqui. A Ana não, né? Ana vai ter castigo. Deixa eu ver castigo. Mariana, ela é terapeuta também. Quem é essa Mariana Coda Braga aqui que entrou? Pode chamar, vamos lá. Tá convidado. Vamos lá. Neto, seu som tá horrível.
Ah, cara. Tá muito ruim, eu deixa eu entrar. Nossa, tá horrível. Marina, que? Costa Marina. Braga, não é isso? Marina, entra aí, vamos falar um pouquinho. Já chamei também. Melhorou meu som? Não. Melhorou. Não, Melhorou? som de garrafa. Mas é interessante de ver como é que o cara, meu, ainda cresce, quer tomar leite até morrer, quer viver nessa vida de leite. E aquele povo tem umas pessoas aí que falam que tem que. A Marina não aceita, não. Tem umas pessoas que come a placenta depois do neném nasce, come um pedaço de placenta. Pode um negócio desse? Não, da onde saiu isso, gente? Jesus. É coisa de doido, é coisa de maluco. Meu. E agora, meu som melhorou agora? Melhorou um pouco, melhorou. Minha voz tá mais grossa, assim, tá melhor? Sua voz tá mais sensual. Cara que faz, como é que eu vou falar? Jejum de 48 dias imitentes. Tem cara que toma leite, tem cara que come placenta, tem cara que, nossa, se liga lá, né? Se alimenta de luz. Meu, eu não sei lá, é tanto maluco hoje. Aqueles que se alimentam de luz, eu queria entender o que eles colocam na fora, lâmpada, será? Eu não sei, porque eu lembro que muitos e muitos anos atrás eles foram no Jô Soares, no programa do Jô Soares, fazer uma entrevista lá. E eles eram de Brasília. Se eu não me lembro, o João ainda perguntou para eles o que é que eles põem para fora com o luz, né? Eu acho que é pilha, lâmpada, alguma coisa é impossível, eu não entendo. Não é que eu estou tirando barato, gente, não é isso. Mas você viver de luz é complicado, né? A mesma coisa, por exemplo, esses regimes doidos que existem aí, de pessoas fazendo 60 dias de regime, uns comem só verdura, outros tomam só água, outros tomam... Eu queria entender, porque até que ponto o organismo do ser humano suporta tudo isso. Né? Alguma coisa vai acontecer lá na frente, isso é fato, não há quem suporta tanto. Né? Então, a mãe do meu filho mais velho, ela, de vez em quando ela inventa um semana detox. Aí ela come maçã no almoço, café, almoço e janta. Maçã. Depois de uma semana ela não aguenta mais ver maçã na frente dela. Cara, eu fiz um regime, Anderson, que era, não sei se vocês conhecem, a dieta do ovo. Ah, já ouvi falar. Cara, eu comia ovo no café da manhã, ovo cozido no almoço, ovo cozido no jantar, ovo cozido à tarde. Cara, eu não aguentava mais ver ovo. Você emagrece pra caramba. Eu emagreci na época 20 quilos, cara. Só que depois ganhei tudo de novo. Só que você emagrece mesmo. Fala a verdade, você tinha uma relação de amor com a galinha que só Deus, hein, velho? Não, eu ia no lugar comprar ovo, o cara lá que vendia ovo, ele falava assim, nossa, de novo, eu comprava aquelas cartelas grandes com 30 ovos. O cara falou, cara, você só come ovo? Aqueles ovos que ficam o dia inteiro no sol lá, que o cara vem de carro e fica, olha as galinhas endoidadas, é esse aí? Esse aí mesmo. 30 ovos, 10 reais. Daí eu comprava 30 ovos, 10 conto, cara. Uma vez eu inventei de fazer regime e me deram lá o papel no nutricionista. Eu olhei aquilo, rapaz. Imagina gordinho fazer um regime daquele, né? Rapaz, onde eu teria que cortar um monte de coisa que eu gostava de comer. Aí eu cheguei, fiz o primeiro dia, o segundo, no terceiro não tava nem aí. Tava com bife no prato, batata frita, arroz, tava caindo de boca. Foi até pior porque engordei mais ainda. Mas é assim... Do jeito que as coisas estão caras, fazer esse regime do ovo aí só tem a minha vizinha está falando tão alto aqui do lado que eu não consigo entender. Né? O que é da Silvatinho? Como é que é? Eu tava falando que as coisas estão tão caras que para fazer o regime do ovo que o Honório fez, só sendo dono de granja agora. Ó, você sabe que é uma coisa interessante? A Ana falou de salgadinhos em vez de dar comida. Eu vou falar uma coisa que eu vejo muito aí, viu? Eu observei, inclusive, uma pessoa. A quantidade de miojo que o filho dela come me impressiona, cara. Porra, como é que você pode dar miojo no almoço, miojo na janta, porque a criança gosta de miojo? E aquele pacotinho tem tanto sódio naquilo, que aquilo faz o mal. Uma vez ou outra, vai lá. Mas aí você vê, eu acho que, vou ser sincero, o preguiça da mãe cozinhar para a criança
ela acaba optando pelo miojo, que é uma coisa rápida, né? 3 minutos, jogou na água, pôs salzinho e foi embora, né? Então é Cara, assim, até me faz lembrar uma piada de um amigo meu que tinha câncer, e uma vez ele falou assim que foi no médico e perguntou quanto tempo de vida ele tinha, né? O médico brincando com ele falou, você tem uns 3 minutos, então dá tempo de comer um miojo, né? Então a gente tem que entender que assim, todo fator alimentar da criança não deve ter preguiça em fazer, meu. Tem mãe que não faz papinha, cara, você quer o quê? Não raspa maçã porque dá trabalho. Aí fica comprando essas comidas, não estou aqui criticando essas comidas prontas de bebê, Não, pode criticar mesmo. entupindo aquelas crianças com aquele potinho miserável de sopinha, papinha, né? Inclusive tem uma Nossa. musiquinha que fala que tem na sopa do nenê. Aí o companheiro está assim, o que tem na sopa do nenê? Só me dá nojo. Né? Porque, sinceramente, cara, a mãe, a gente tem que entender que filho depende da mãe em tudo. Então, até na alimentação, se você não tem paciência de fazer a alimentação, pelo amor de Deus, peça para o pai ou alguém fazer, porque você está envenenando a criança aos pouquinhos. Tá Se você falar com qualquer pessoa que é da área de alimentação, por exemplo, a Letícia esteve aqui outro dia, né, falando com a gente, na quinta-feira, e pomba, ela falou dos alimentos processados, superprocessados, ultraprocessados, que não faz bem, aquilo ali é só química. Para dar sabor, para dar não sei o que, para fazer ficar gostoso. Fica gostoso, mas aquilo nutricionalmente não tem nada. Tem valor nenhum. E outra, né? Oi, pode falar. E outra, as pessoas têm mania de falar assim, meu filho ele só come, por exemplo, batata frita. Então eu dou só batata frita pro meu filho. Meu filho ele só come lanche do McDonald's. Então eu vou dar porque é melhor que ele ficar sem comer. Na verdade, seu filho, ele come aquilo que você come. Então, se a pessoa ela não tem um hábito alimentar diferenciado, se ela não faz a comida ficar atrativa, que nem meu filho, desde pequenininho, meu filho é autista. Autista, para quem não sabe, eles são seletivos. Então, normalmente tem autista que ele come, por exemplo, ele só quer arroz, ele come só arroz. Só que daí eu e minha mulher, desde o começo, a gente falou assim, vamos quebrar esse paradigma que autista é seletivo? Então a gente começou a fazer coisas diferentes, a gente fazia saladas coloridas, tal. Meu filho adora salada. Eu faço uma rúcula para ele, ele vai lá, pega a rúcula, antes de temperar mesmo, ele começa a comer, ele come rúcula, alface, tudo qualquer tipo de salada, tomate e tal. Por quê? Porque desde pequenininho eu já ia lá e fazia um negócio tudo coloridinho para ele, eu fiz mostrar para ele que aquilo era legal, que era gostoso. Eu comia também. Dava um exemplo, minha esposa comia também. Então tem pais que falam assim, filho, você tem que comer coisa que é saudável, mas a pessoa não come o que é saudável. Então é mais fácil você jogar pro filho do que você realmente fazer também. Ô Neto, eu acho que assim, hoje tem muita, desculpa Deus estar falando assim, mas hoje tem muita preguiça nas coisas, sabe? Sim. Tem pessoas que querem filho para dizer que têm filhos, vamos falar a verdade mesmo, não querem ter trabalho, né? Não é todo pai de autista ou com síndrome de Down que faz o que você fez, entendeu? Se ele comer, tá bom. Se ele não fizer, tá bom. Deixa ele. Um filho autista já deve dar muito trabalho normalmente, né? Tem que dar mais trabalho ainda para comer, deixa comer o que for. Deve ser esse o pensamento, né? Eu acho que qualquer filho especial dá trabalho, viu? Não é fácil. Não, qualquer filho, especial ou não, né? Os especiais dão mais trabalho. Dá trabalho. Mas assim, você vê, por exemplo, a dedicação do Neto, como eu acompanho, às vezes dele conversando e tudo mais, das crises que o menino dele tem e tudo mais, você vê a paciência que a pessoa tem. É filho, tem que cuidar. Mas a gente sabe que muita gente não está nem aí, meu. Não está nem aí. Você vê, por exemplo, garotos com síndrome de Down fazem o que quer. Né? Mas o síndrome de Down tem o controle, tem todo um pai que tem um filho de síndrome de Down sabe como controlar a criança, ele entende, ele compreende, ele já entrou no mundo daquela criança, daquele momento que ela está vivendo. Da mesma forma que o Neto já tem, todo o mundo do filho dele está praticamente na cabeça dele. Porque o que tem síndrome de Down, ele cria um mundo totalmente diferente do nosso. Então, para você entrar no mundo dele, não é fácil. Viram que o filho também tem autismo. Daí eu estava conversando com uma pessoa e falou assim,
foi descobrir que tem autismo só depois dos 6 anos. Daí eu falei, por quê, né? Mas já não tinha algum comportamento? Ah, tinha, mas os pais não aceitavam aquilo. Daí eu falei bem assim, aceitando ou não aceitando, a criança não vai deixar de ter autismo. Então é melhor aceitar e seguir em frente e tentar ajudar a criança, né? Independente se é autismo, se é síndrome de Down, o que seja. A aceitação é o primeiro passo. É o primeiro passo. E daí você aceitando, você vai amar e vai dar o melhor de si. E outra coisa que as pessoas pensam, porque tem síndrome de Down, o autista, é quem não tem futuro, não vai conseguir um bom trabalho. Ao contrário, viu? Hoje nós temos autistas aí na sociedade trabalhando que são verdadeiros gênios, viu? E contribuem muito para as empresas, contribuem muito para a sociedade. A mesma coisa, crianças que tinham síndrome de Down hoje estão aí trabalhando, se dedicando. É um ser humano como qualquer outro, que tem direito a tudo que você tem, independente seja do que for. Está compreendendo? O problema é que a sociedade sempre tem aquela de ficar olhando tudo com aqueles olhos de piedade, dó, né? Tadinho. Ou de não preconceito é tadinho também, né? De não, preconceito. preconceito Não, é preconceito mesmo. Preconceito mesmo. Ué, se você for ver, tem... sobre... Não, desculpa, termina o seu pensamento. Não, pode falar. Não, é que falar. o Messi, aquele jogador de futebol, cara, ele é autista. Ele tem Ele é autista. Ele é autista, ele tem um nível de autismo lá. Tem. Sim, você vê pelo olhar dele, pelo jeito dele, assim, você vê que ele tem. Então, quem convive com autista sabe, você consegue ver pelo olhar, pela forma de comunicar, pelos movimentos. Cada um tem, eles têm algumas coisas parecidas um com o outro. Uma vez eu vi uma história de um autista, disse que a menina ela era autista, ela não conseguia se comunicar com os pais, e era uma coisa que ela não conseguia, ela tinha essa dificuldade. Mas uma vez colocaram ela no frente do computador e escrevendo ela conseguia falar, através da escrita. E aí ela começou, aí foi uma hora que os pais e ela começaram a ter um entrosamento muito maior, porque ela conseguia efetivamente dizer o que ela estava sentindo, dizer o que ela estava pensando, porque verbalmente ela não conseguia. Inclusive dizem que essa menina escreveu livros, essa menina autista, eu só não lembro se ela é brasileira ou se é de fora, mas diz que ela chegou a escrever livros, porque o autista ele é muito inteligente, ele só tem essa dificuldade de comunicação com o mundo exterior. Tem autistas que falam e falam muito bem, e tem autistas que não falam. Tem autistas que vão falar e tem autistas que não vai falar nunca. E faz parte, é o mundo deles, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Também precisa entender que o autista que não fala não é que ele é surdo, tá? Às vezes você vê a pessoa falando alto com o cara achando que ele é surdo. Ele não é surdo. Ele simplesmente se nega a falar. E eles entendem tudo, viu, Francisco? Eles entendem tudo, eles aprendem, só que quando eles não querem falar, eles simplesmente não falam, eles acham que não precisa. Olha a mentalidade do ser humano como exemplo aqui que eu vou citar, fora isso. Mas olha só, nós temos um tio aqui por pai da minha esposa que operou de câncer na garganta e tirou as cordas vocais, né? E usava aquele aparelhinho aqui, que falava que nem um robozinho, né? Então as pessoas quando iam falar com ele, eu até achava graça que ele falava. Começava a falar alto com ele pra caramba, ele põe um negocinho falando assim, eu escuto, eu só tirei as cordas vocais, né? Desse jeito. Não, mas é mania, viu, cara? Mania. Sim. A mesma coisa que você pegar um mudo pra falar, você começa a gesticular e ele não tem nada, fica. E o cara, coitado, a maneira dele se expressar é por libras. Então vai aprender, vai ajudar, vai lá ver como é que é Libras e fale com ele da forma correta no linguajar dele. Né? Ou que nem você pega alguém que tem uma deficiência, está na cadeira de roda, ou tem alguma outra deficiência, a pessoa começa a falar manso com a pessoa, né? Como se a pessoa tivesse algum outro problema e não entendesse nada. Pergunta para o cego se ele gosta que pegue no braço dele. Ele detesta, porque você, se é o guia, é ele que tem que pôr o braço em você. Não, você vai lá e põe a mão no braço dele e vai guiando o cara. Está errado, ele não é guia, é você que é o guia. Está compreendendo? Aqui no Brasil, olha, vamos falar francamente, esse negócio de preconceito, que falam que não existe, está na cara, existe toda hora e todo dia. Vou te dar um exemplo facinho. Pega um cara sem braço quando ele estende o toquinho para te cumprimentar, vê se você põe a mão. Qual é a primeira reação da pessoa? Não, tudo bem. Não é tudo bem. Não está tudo bem. Ele é uma pessoa como qualquer outra, é normal. Vai lá e sacode o cara como se sacudiria qualquer outro.
Entendeu? Existe tanto preconceito, rapaz. Quer ver outro? Se um mendigo entra dentro de um ônibus e senta num banco, ele vai embora e desce, ninguém senta naquele banco. Por quê? Porque o cara sentou ali, é um pouco, é um sujo, é questão Não, de então quando higiene. ele senta também, as pessoas evitam sentar ali do lado também, né? Evitam sentar. Né? Tudo é preconceituoso. Velho aqui no Brasil também é preconceituoso. Entendeu? Os caras discriminam. Só que eles têm que aprender uma coisa: nós todos iremos envelhecer e não sabemos o que irá acontecer conosco amanhã. E se me dá um acidente e eu tenho que ficar numa cadeira de roda pro resto da minha vida? Entendeu? Tem tudo isso, a gente tem que entender essas coisas. E é complicado, o ser humano, ele acha que o perfeito é que é o bonitinho, e não é. É que nem quando a gente fala assim, quem é mais louco? É aquele que está lá no hospício ou é você que está aqui fora? Né? Talvez Não aquele sei. cara que está lá, talvez aquele cara que está lá dentro tenha muito mais consciência da situação dele do que você da sua. Está compreendendo? Eu não estou criticando ninguém, não quero magoar ninguém, não é isso. Mas eu acho que está na hora da gente rever aquelas coisas que nós não gostaríamos que acontecesse conosco, também expressar isso aos outros, né? Chamar as pessoas de gordo, não pelo nome, né? Que é uma coisa, o gordo. É chato, gente. Quem passou por isso sabe quanto é chato. Meu nome é Ricardo, um exemplo, o gordo, né? O magrela, o branquela. Tá bom, Né? velho, eu não te Isso chamo mais de velho, tá? não pode ser, eu não ligo, né? Porque você é um jovem senhor também. Então, quer dizer, Olha minhas barbinhas brancas aqui. tem Aqui, ó. tudo isso. Então, se você for ver, até negócio de raça, japonês, chinês. Quer ver um exemplo? Eu não entro em restaurante chinês. Por quê? Porque tem aquele velho preconceito, eu não sei o que eu estou comendo. Mas vem cá, você Rapaz, acha que. Tem umas coisas que não dá para entender, não compreendo. Né? A Índia é um país sujo, mas quando você vai lá visitar a Índia, você come com a sua mão também. Né? É deles isso, eles comem com É a a mão. cultura deles, né? Se você for pôr a mentalidade, um talher é uma coisa suja, porque você pôs na sua boca, vai lá, lava, vai para a boca do outro, vai na boca do outro e fica rodando na boca de todo mundo aquela tranqueira. Se você for imaginar assim, você não come em lugar nenhum. Né? eu conheço uma pessoa que depois dessa história de pandemia, de vírus, de corona, não sei o que, o cara só o que ele fala é falar mal de chinês. Nossa, que chinês não presta, que chinês não sei o que. Rapaz, deixa disso. Como é que você vai condenar um país com não sei quantos bilhões de pessoas para você Por uma falar pessoa. por causa de um grupo, mesmo que o vírus tenha sido intencional ou não tenha sido, isso não importa agora, mas como é que você vai condenar um país inteiro, bilhões de pessoas, por causa disso? Não tem como falar É isso. a mesma coisa que você condenar a Índia pelas várias religiões que ela tem. Aquilo é uma crença deles e você tem que respeitar, como quer que respeite a sua também, né? Então você tem que aprender a respeitar. Não é porque eu sou moreno que eu não vou gostar do loiro, do japonês, do chinês, não tem nada a ver. Nós vivemos num planeta, nós somos uma só família, querendo ou não querendo, é isso que acontece. Aí eu falo assim, quando você vai lá para a China e você é bem recebido, qual é a imagem que você tem depois? Porra, cara, aquilo lá me impressionou, nunca fui tão bem recebido, tão acarinhado. Mas a maioria não estou julgando todos, mas uma grande minoria que vai para fora tem o hábito de querer ser o ser absoluto, né? Chegar no hotel que abre uma porta, chegar não sei aonde que puxa a cadeira e senta e come. Se você dentro do seu país não faz nada disso, vai exigir isso lá fora? Não tem como. É o narcisismo gritante que está dentro da pessoa, né? Ela acha que ela é tão boa, que ela é tão maravilhosa, que ela tem que ser tratada como um rei, né? Como um príncipe, né? A Ana está colocando no comentário aqui, quem condena não vê seu teto de vidro. Aí eu lembro de um comentário, uma vez eu ouvi, né, muito engraçado, o comentário fala assim, que na internet hoje em dia todo mundo é especialista de tudo, né? Você vai ver, todo mundo entende de tudo, todo mundo conhece todos os assuntos para falar. Então, essa semana eu não vou ser mais especialista em vírus e bactéria, não. Vou ser especialista em economia. Aí começa a criticar o cara da economia. Não, agora eu quero ser especialista em não sei o que. Aí começa a criticar o outro lado. É muito engraçado. Todo mundo sabe tudo na internet. Mas olha só. Não, na internet... Fala. Na internet todo mundo é gênio, todo mundo é conhecedor, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, né? Todo E é mundo engraçado que assim, eu acho que dentro do contexto universal das mídias,
as verdades, mas também há muita mentira em torno de tudo, Sim. viu? Em torno das pessoas, em torno do que elas fazem, né? Há uma maquiagem muito grande que é para poder justamente estar presente, aparecer, né? Mostrar, eu pertenço ao grupo social. Gente, ou você é verdadeiro ou não é, não adianta, não há quem sustente isso para o resto da vida. Então, quanto mais preconceito você tem, quanto mais você veta outras pessoas, você não é bem-sucedido. Se você não der chance às outras pessoas de crescer, de conhecer, de andarem, você vai sempre ficar na marginalidade dessa sociedade, desculpa agora, bem medíocre que existe aqui. Não é só aqui, em outros países também. O que eu chamo de medíocre no sentido de dizer assim, eu sou conhecedor absoluto de tudo isso, eu leio pra caramba, eu me instruo pra caramba, e você acha que as pessoas também têm a mesma obrigação de lhe acompanhar, não são obrigadas a lhe acompanhar. Às vezes aquele que lê não é tão instruído como se pensa, né? Apenas conhece e acabou. Mas há aqueles que realmente levam em consideração o que aprende na vivência, né? Em viver as situações, em viver ao perto do próximo, em viver aquilo que come, aquilo que vive, aquilo que dorme, aquilo que consome, aquilo que vê, aquilo que ouve, né? Essa é a grande experiência da vida. Não adianta ler 300 livros, ser conhecedor de tudo nesse universo, ser bam, e no fim você não conhece nada, porque tem uma lei que diz assim, quanto mais penso que sei, nada sei. E você não vai ficar sabendo de tudo. Então é necessário que a gente tenha o respeito pela pessoa humana, como você também gostaria de ter. Quando alguém não respeita você, você se sente o quê? Constrangido, ferido, magoado, né? Porque, poxa, por que eu respeitei e fui desrespeitado? Então, tudo isso é uma questão. Entra aí o fator do gordo, entra aí o fator do magro, entra aí o fator da pessoa de cor e outros fatores, que é uma discriminação maior do que, por exemplo, um imigrante que vem de um país que ele não conhece, não sabe falar sua língua, e você obrigá-lo a entender, é duro, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu saio em algumas lojas e vejo o chinês sendo muitas vezes maltratado, viu? Não é só o chinês não, o japonês também. Maltratado, chinês do caramba, veio lá da terra dele, pra quê? Então eu fico pensando, pô, mas o cara tá aqui, tá te servindo, é o jeito dele, ele foi criado daquela maneira, ele viveu daquela maneira, o mundo onde ele vive é totalmente diferente do seu, então aprenda a respeitar. Eu acho Esquece, né, que todos nós somos irmãos, né? Independente de raça, de credo, de sexualidade, de religião. Não, é isso que eu posso te falar uma coisa, o mundo é uma rochinha no meio do universo, e a gente cheio de soberba, de vaidade, de engrandecimento, doido para ganhar medalha de cargos, né? Porque assim, mas como é que é o Anderson? O Anderson é um doutor terapeuta, né? Deus te ouça. Né? Vamos falar a verdade. É tudo querer cargo. Porque assim, quem é o Anderson? Não, o Anderson é um cara que manja pra caramba de terapia, um cara que se dedica a fazer o bem. Se alguém necessitado que bater na porta dele, ele vai atender. Né? Nossa, você vê não como é aquele cara arrogante, né? Que a maioria, às vezes a gente encontra aí uma certa arrogância por parte de profissionais. Você vê como é que as pessoas apresentam a outra, né? Fala assim, não, o fulano de tal, ele é corretor de não sei o quê, ele é presidente de não sei das quantas. Ninguém fala quem é a pessoa, não, ninguém fala já apresentando o que ela faz. Isso não é o que ela é. Mas a questão é que é o seguinte... Ele é o venerável, grandíssimo, não sei o que lá, papapá. E aí? E aí, cara? É o seguinte, a gente podia marcar uma live para falar de preconceito. A da semana que vem a gente já marcou, já anotou. Da segunda que vem, né? Já definiu o tema. Aí na outra semana a gente podia voltar para falar de preconceito, porque essa live aqui já está com quase 1h30. Já? Rapaz. Poxa, o Silas ainda está aí ou não? Não. O Silas, quando você falou para entrar, ele saiu da live para não entrar. O Silas correu hoje, ó, Silas, ó. Sacanagem, cara. A semana que vem vai ser legal, né? Semana que vem vai ser legal. Quer e hoje está lei hoje no Brasil os condomínios e síndicos informarem sobre a violência da mulher dentro do lar, viu? Principalmente em condomínio. A partir de hoje, é obrigação, se alguém vê um ato desse, denunciar
né? E o síndico é obrigado a denunciar, chamar a polícia e fazer a denúncia. Isso vai apaziguar um pouco dentro dos condomínios a violência enrustida, né? Antigamente a gente sabia, aqui mesmo onde eu moro, no meu prédio, às vezes você escuta algumas coisas e percebe, né? Então esses cidadãos vai poder abaixar a bola, quer dizer, vão ficar um pouquinho mais com o pé atrás, porque mesmo na situação do casal, também na violência infantil. E eu acho que essa lei foi sensacional. O duro é que a gente sabe que muita gente não vai se meter, né, nem vai denunciar com medo de represália. Mas eu acho que é por aí mesmo. Por aí mesmo que tem que acontecer. O Vlad está falando que você vai ter que parar de bater na Mara. Porque assim, ó... Daqui a pouco a mulher vai pra cima do Francisco e bate nele, é mais fácil. Já vou botar manco na cabeça do Francisco. A gente... O que eu acho que, assim, nessa pandemia aqui, a violência contra a mulher aumentou por demais, né? Por demais. Não justifica, viu, gente? Não, claro. Você não aguentar mais ouvir, você não aguentar, você ficar discutindo, mas não tem como comparar a sua força ao fator feminino, né? E é uma coisa engraçada que hoje, falando do gordo e tudo mais, mudando só um pouquinho, a maioria dos infartos, a maioria da morte em termos acontece são a masculina. A maioria das mulheres continuam. Olha que interessante, né? A maioria, elas são viúvas bem antes que o homem, né? Por quê? Porque a estrutura física delas é totalmente diferente. Diz que os espaços de veias e ligamentos são mais curtos que o do homem, os homens são mais compridos e assim sucessivamente. Então você fica analisando tudo isso e percebe que, na realidade, não existe o sexo frágil. Existe o homem fraco, porque a mulher ela se fortaleceu muito. Uma coisa que é interessante de falar é que a mulher tem uma coisa a favor dela, que é justamente a menstruação, né? Ela faz com que aquele sangue todo que está dentro dela, que já está totalmente poluído, sujo, vá embora. O homem não tem como isso. Ele tem que quê? Filtrar. Então, o que acontece? Para o homem é mais dificuldade nesse termo, né? E isso faz com que o homem se contamine muito mais cedo, fique muito mais intoxicado mais cedo, em uma série de coisas. E hoje eu estava lendo isso, que eu estava estudando aqui. Eu tenho que estudar a questão não, fora o óvulo de fecundação, tá, gente? Não é isso, mas eu estava lendo aqui na anatomia. E eu estava prestando atenção por causa da ventosa, sabe, ventosas, né? O porquê desse fluxo sanguíneo. E eu achei isso muito interessante mesmo. Bem, pessoal, essa live já está com quantas horas? 1h20, 1h17. E hoje a gente tem atendimento também, né? Já tem atendimento. Então, hoje nós temos a... Kelly, que você fala? Não é Kelly hoje, é? Não. Hoje não é Kelly, não. Não, beleza. Isso não é assunto para cá, para lá. Né? Vamos... Não, hoje a gente tem atendimento. Se um dia alguém quer ser atendido pelo Clube Universo da Hipnose, entre em contato conosco na nossa bio, a gente passa as instruções aqui. E outra coisa, semana que vem vai ser legal a live, hein, gente? Não perca. Aliás, a mesa redonda vai ser um negócio muito bacana, tá bom? Um beijo a todos, uma boa noite e até segunda-feira. E a gente está começando uma campanha para a gente poder aumentar o número de seguidores no nosso perfil do YouTube. Que a gente está querendo aumentar, porque a gente está querendo passar as lives para o YouTube, que lá a gente pode fazer com mais pessoas, tem mais recursos, é melhor. Só que a gente precisa aumentar o alcance do nosso canal do YouTube. Então, quem puder entrar lá no nosso canal do YouTube, seguir, o link está na bio do nosso perfil do Instagram, lá, você clicar lá no link, tem o link do canal do YouTube para a gente. Tá bom? Quem puder prestigiar a gente vai ser muito, muito bom. Gente, as nossas lives, a gente sempre publica lá as lives. Depois aqui do Instagram, a gente publica lá no YouTube para ficar lá guardado. Um beijo a todos, gente. Tá bom? Até Grande abraço. Pessoal. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.